Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Rose, de língua portuguesa, e hoje nós vamos corrigir o anexo 1, que fala sobre artigo de opinião. Mas antes eu quero que você verifique se o seu cabeçalho contém todos esses elementos, como o nome do colégio, a data, a série, a disciplina, o professor. E observe também que algumas palavras como língua, colégio, peânia, série são acentuadas. Então verifique se no seu caderno você se lembrou de colocar. Caso contrário, volte e conserte. Bom, sobre a correção do anexo, o gênero, artigo de opinião, só para a gente poder revisar um pouquinho o que é um artigo de opinião, é um texto em que você vai apresentar argumentos e tem a intenção de convencer aquele que está lendo o seu texto sobre a informação que você está passando. Vai tentar persuadir sobre o seu ponto de vista. Para poder ficar mais claro, foi ofertado para você um texto chamado Educação no Isolamento Social se torna oportunidade de aprendizado para qualquer idade. Esse texto, escrito por Alex Paiva, ele vai falar a respeito da educação, justamente no momento da pandemia, como as famílias estão se organizando e o aprendizado para os pais que também, não só os pais, mas todos aqueles que estão envolvidos na família, também têm contribuído e têm a oportunidade de aprender também. Então, foi solicitado que você lesse o texto e logo em seguida reproduzisse um resumo. O que é o resumo? O resumo são as ideias mais importantes do texto. Como que você faz isso? Primeiro, você vai fazer uma leitura geral do texto e logo em seguida você vai fazer por blocos, Aqui no caso nós temos um bloco, um parágrafo. Cada parágrafo vai trazer as ideias importantes, que você pode ir marcando as palavras que você acha que vai utilizar depois no seu resumo, porque você pode trocar por outra semelhante ou adequar para que você possa juntar essas palavras e formar uma ideia, um argumento, e principalmente que traga de forma clara e objetiva aquilo que o autor está dizendo. Então, em cada parágrafo, você vai trazer a ideia importante que o autor está dizendo. E ao selecionar as palavras, verifique se você colocou também acento em algumas palavras que são acentuadas no texto. É importante você não modificar a ideia do autor. Você pode trocar por palavras sinônimas, não tem problema, mas não pode modificar aquilo que o autor está dizendo. Aqui no caso, depois você vai ler com bastante atenção o resumo. Não precisa ser exatamente igual esse resumo. Se você fez de outra forma, mas que reproduz as ideias do autor, também está correto, porque não existe uma única forma de fazer um resumo. Existem várias maneiras de se produzir um resumo. O que é importante é ser fiel às ideias do autor. Depois, algumas questões foram levantadas nas atividades. A primeira dela, número 1, em um texto de opinião, a tese, que é a ideia defendida pelo autor, qual alternativa resume a tese do autor? Quer dizer, o que ele defende nesse texto? Então, na letra A, nós temos a escola, trabalho e lazer estão no mesmo endereço, desde a adoção
do distanciamento social para a contenção da Covid-19. A letra B. O estudo alcança todos que ali convivem ao gerar as ricas oportunidades de trocas de experiência entre os membros da família. Na letra C, a partir das atividades interdisciplinares apoiadas na metodologia STEAM, pode trazer conhecimento de ciência da natureza, matemática e ciências humanas. E a letra D, iniciativas em países como o Brasil, a China, a Argentina, Espanha e Polônia são destaque no âmbito do STEAM. Então, veja bem, você tem 4 opções e você vai marcar a opção que traduz melhor o que o autor defende. Nesse caso aqui, ele está dizendo que o estudo, ele alcança não só aquele estudante, mas todas as pessoas que estão envolvidas, quer dizer, todos os membros da família. Então, qual dessas opções traduz melhor o pensamento do autor? Então, já está até destacado aqui em vermelho, que é a opção B, porque oportuniza a experiência a todos da família. A próxima questão, a número 2, qual a questão tratada pelo autor? As opções são: no isolamento social, toda a família tem a oportunidade de aprender com as aulas online. Quer dizer, a opção não, a única, né? Que no isolamento social, a família inteira vai ter a oportunidade de aprender, porque se um pai senta com o filho para observar as aulas de matemática, ele também está aprendendo. Quando ele ensina o filho em relação à aula de ciências sobre os animais ou sobre o meio ambiente, ele também está trazendo informações e adquirindo novas informações com aquelas aulas. Então, o que representa bem, né, essa questão é que todos, nesse isolamento, todos na família, têm a oportunidade de aprender através das aulas online. A outra questão: cite pelo menos 2 argumentos utilizados pelo autor para defender sua posição. Então, qual que é a posição dele? Para ele defender a sua posição, ele trouxe vários argumentos. Mas aqui nós vamos pegar 2 lá do texto. O primeiro é que ele diz que as aulas online das crianças têm requisitado uma maior participação dos familiares e proporcionando momento de aprendizagem ampliado. Ou seja, a criança que muitas das vezes não sabia nem utilizar o celular, precisou da ajuda de alguém da família, do pai, da mãe, do tio, da avó, do irmão, alguém que pudesse sentar e mostrar a utilização daquela ferramenta. E ao fazer isso, ele teve a aproximação da criança e teve também momentos de aprendizagem, porque ao ouvir a explicação do professor ou daquela pessoa que estava ministrando aqueles conhecimentos, ele também adquire conhecimento. O segundo argumento que ele utiliza é: este momento de isolamento social pode ser uma oportunidade de recuperação, de contato com assuntos diversos, independentemente da idade. Quer dizer, às vezes, com aquela correria, os pais, muitas das vezes, não tinham nem tempo para poder sentar e conversar com os filhos sobre o que haviam aprendido na escola. Agora não. Diante ali do conhecimento, diante da oportunidade de estar ajudando naquela atividade, e não interessa a idade, se é o avô, a avó, a mãe, o tio ou o próprio irmão que auxilia naquela atividade diária ali, ele também vai poder ter aqueles momentos
de conhecimento, de aproximação, e é um momento também de convívio familiar. Então, ele destaca esses dois argumentos que são fundamentais no texto. Tem outros? Tem, mas esses dois são relevantes. Se você colocou outro, tudo bem. A próxima pergunta: o texto em análise é um artigo de opinião, escrito por Alex Paiva, que é gerente de novos produtos da Unidade de Tecnologias Educacionais da Positivo Tecnologia. Quanto a esse gênero, são consideradas corretas as seguintes características, ou seja, você tem várias características e você vai observar quais são as características que pertencem ao artigo de opinião. Então, vamos lá. A primeira é um texto dissertativo, argumentativo, que defende a opinião sobre um determinado assunto. Ele faz isso no texto? Ele argumenta? Ele trouxe todos os elementos para tentar te convencer sobre esse assunto? Ok? Então, correto. A segunda é um texto expositivo em que o autor explica sobre determinados problemas que afligem a sociedade. Então, aqui nesse texto, ele vem falar dos problemas que afligem a sociedade? Não, ele vem falar de um assunto específico. Terceiro, é um texto que representa a opinião da empresa jornalística que publica. Será que esse texto reproduz a opinião do jornal em que foi publicado? Ou se é publicado num site, quer dizer que é a opinião do responsável pelo site? Não. Essa é a opinião de quem escreve o artigo. Mas não precisa ser exatamente a opinião do jornal ou do site, pode ser diferente. Então, não está certa essa opção. É um texto que pode ser escrito por qualquer cidadão da sociedade que pretende manifestar a sua opinião. Então, se eu quiser escrever um texto tentando argumentar a respeito das aulas online ou a respeito da vacinação, eu posso escrever para um jornal, para um site? Posso. Qualquer pessoa que deseja expor a sua opinião pode sim. Então, está correto. A outra opção diz: a linguagem formal, culta, é uma característica desse gênero textual que pretende convencer o leitor de uma determinada opinião. Ou seja, eu utilizei as regras gramaticais, eu utilizei uma linguagem formal para poder dizer o que eu penso, para argumentar, para tentar convencer o outro. Porque se eu colocar uma linguagem em que não é clara, ou uma linguagem informal, será que o meu texto vai ter a credibilidade? Será que aquele texto ele vai conseguir atingir o meu objetivo? Então, ele precisa ter uma linguagem clara, objetiva, que respeita as normas gramaticais. Então, está correto. E a última opção é publicado somente em revistas e jornais, impresso ou televisivo. Quer dizer, eu não posso publicar em um site, em um blog? Claro que pode. Então, não é somente. Qualquer veículo de comunicação poderá publicar um artigo de opinião. Então, veja bem, já está até destacado em vermelhinho os itens que estão corretos. Então, agora só vamos confirmar nas opções que nós temos. Então, é a letra C. 1, 4 e 5. Viu como fica fácil quando você consegue ler e entender o texto?
A outra pergunta, né, a número 5, diz assim: o uso adequado de elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São aqueles elementos que vão ligar mais de uma oração, que vai fazer sentido quando você une ideias, vai ter lógica, que pode ser um pronome, pode ser uma conjunção, pode ser qualquer outro elemento que vai unir as suas ideias, mas com o objetivo de manter uma certa lógica. Aqui embaixo eu até coloquei alguns elementos. Por exemplo, quando eu quero explicar alguma coisa, eu não vou fazer essa atividade porque não consegui entender o texto. Ou se eu tenho uma finalidade, estou juntando dinheiro para que possa viajar no final do ano. E se for uma condição, se eu quero estabelecer uma condição, se você terminar a atividade, poderá ver televisão. Então, veja bem, há uma condição. Você poderá ver televisão se terminar a atividade. Ou uma adversidade. Eu tenho dinheiro para viajar, mas não vou viajar porque pretendo guardá-lo. Então, veja que tem uma certa oposição que não vai anular a minha ideia. Então, quando eu junto alguns elementos, algumas palavras, né, é porque eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo para ficar lógica a minha ideia. Então, voltando aqui no exercício. O uso adequado de elementos coesivos em um texto dissertativo argumentativo fortalece o poder da argumentação. No trecho, o acompanhamento das atividades escolares está ampliando o alcance dos conteúdos, porque muitos pais estão reaprendendo as disciplinas. A palavra grifada, né, que no caso seria o porquê, dá a ideia de. Então, nós já vimos aqui que quando eu quero explicar alguma coisa, quando eu quero justificar alguma coisa, basta utilizar a conjunção porque ou pois. Então, aqui eu tenho as opções: A, explicação, finalidade, B, né? C, condição e D, adversidade. Com a explicação do quadro aqui embaixo, fica fácil de você entender que quando eu quero explicar alguma coisa, eu utilizo porque ou pois. Se eu tenho uma finalidade, eu posso utilizar para que e a fim de que. Se eu quero estabelecer uma condição, eu posso utilizar se ou desde que. E nas adversativas, mas e porém. Então, veja que aqui ele está dizendo que o acompanhamento das atividades escolares, né, está ao alcance de todos, porque, olha o porquê, quer dizer, uma justificativa, uma explicação, muitos pais estão reaprendendo. Então, a opção é a opção A, explicação. Bom, tenho certeza que você corrigiu tudo direitinho e aprendeu. Até mais!